Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Unip, Universidade Paulista, e pelo curso e Colégio Objetivo. E o tema de hoje não poderia ser mais atual, né? A insônia, a falta de sono, a importância do sono. O nosso tema é fatores associados a distúrbios do sono em estudantes. Para a gente falar sobre esse tema, nós convidamos o psicólogo, pós-graduado em psicologia multifocal e psicologia do sono e professor do curso de pós-graduação da Unip, César Fialho. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Silvia, muito obrigado pelo convite, gratidão imensa por estar aqui para conversar sobre um tema muito importante. Que todos que estão nos assistindo façam muito bom proveito desse conteúdo. É um tema que não é, infelizmente, só para os estudantes, né? Eu acho que afeta grande parte da população, o sono, a importância do sono, as falhas, né? A insônia, enfim. O que é considerado um distúrbio do sono? Como é que a gente identifica? Quais são os sintomas que a gente sente para saber que estamos com algum problema? Bom, nós temos vários distúrbios do sono. Nós temos o mais comum, que é a insônia, mas nós temos outros. Nós temos outras parassônias. Nós temos síndrome das pernas inquietas, nós temos a apneia obstrutiva do sono, nós temos terror noturno, muito comum em crianças pequenininhas, mas para os adolescentes, dos transtornos do sono, aquele que mais pega é, de fato, a insônia. E quando a gente fala em insônia, existe a insônia inicial, intermediária e final. Isto é, o que é a insônia inicial? Quando a pessoa demora mais de 30 minutos para pegar no sono. A insônia intermediária acorda de madrugada e demora mais de 30 minutos para voltar a dormir. E a insônia terminal final é quando a pessoa acorda antes do horário programado. E isto, ela deve apresentar prejuízos durante o dia e também uma insatisfação da qualidade e da quantidade do sono a despeito de uma oportunidade para dormir. Tem oportunidade, mas não consegue dormir. Então, basicamente, de todos os transtornos, a insônia é o mais recorrente. A apneia é muito comum, sobretudo em mulheres, a partir da menopausa. É o mais comum. Tá? Adolescentes pode ter insônia? Pode ter insônia, mais comum em adolescentes que têm algum nível de obesidade, porque quanto mais concentração de gordura no pescoço, um pescoço masculino de uma circunferência de acima de 45, 50, já pode ser um fator preditivo para a apneia. Basicamente, a apneia é um estreitamento da garganta e a pessoa passa a apresentar dificuldade para respirar. E quando isso acontece à noite, o ronco se torna frequente a noite toda, só que existe algo muito mais perigoso, que é que a garganta da pessoa fecha e ela para de respirar. Tem gente que para de respirar 15, 20, 30 vezes no minuto, por exemplo. E isso é muito sério, porque pode promover alguns micro AVCs no cérebro. Então, é uma questão muito séria. Mas, para adolescentes, para o nosso público focal hoje, o mais comum é a insônia. E principalmente, né, não sei, você falou aí de um tempo determinado, meia hora para pegar o sono, para ter o sintoma. Peraí, eu estou com algum problema. Muitas vezes é o contexto, né, é o momento que a pessoa está vivendo. Então, no caso, para os adolescentes é o vestibular, é o novo, é a ansiedade de ir bem numa prova. Para muitas pessoas é uma depressão, é uma angústia, é um trauma, é uma frustração. Então, depende do contexto. Isso pode ser um tempo, essa insônia, ou passando aí dos 2, 3 meses, a pessoa já tem um distúrbio. Olha, Silvia, olha que interessante. Se a pessoa, por exemplo, tem um vestibular ou uma entrevista de emprego, e estou com dificuldade para dormir. Tem pessoas que ela vai na entrevista, ela passa na entrevista, ela é contratada para o emprego dos sonhos, mas a insônia não abandona mais. O que acontece quando esta insônia, que era situacional, se torna persistente? É porque houve um emparelhamento de estímulos. O cérebro da pessoa passou a entender que a cama é lugar de frustração. Por exemplo,
Menino lá, preocupado com a prova, foi deitar e ficou fritando feito um bife na cama, não conseguindo dormir, se preocupando com aquilo que iria acontecer no outro dia, na outra semana. O que acontece se isto se mantiver por 1 ou 2 semanas? O cérebro cria um emparelhamento de estímulos. Toda vez que aquele indivíduo for para a cama, o cérebro já aciona um botãozinho da preocupação. E algumas vezes ele pode ter feito a prova, ele pode ter passado no vestibular, mas a insônia continua. Então, por isso que nós temos uma ideia. Qual é a ideia? Se a pessoa tem dificuldade para dormir, seja inicial, intermediário ou final, 3 vezes na semana, e isto chega no 3º mês e se estabeleceu, nós diagnosticamos com insônia. Então, esse é o prazo que a gente consegue diferenciar. E por que, na sua opinião, né? Sei que nós vivemos tempos difíceis, né? Os próprios tempos estão exigindo muito da gente. É a tecnologia, os afazeres do dia a dia, uma pandemia que a gente passou. Isso podem ser fatores que tenham acarretado um aumento desse distúrbio nas últimas décadas, principalmente entre os estudantes? Olha que interessante. Quando a gente pega um marco, né, o tempo histórico, e a gente vai em busca de um marco, quando foi que a insônia começou a se manifestar de forma ampliada? Pós-Revolução Industrial. No período de mudança completa do estilo de vida, inclusive com o advento da energia elétrica. A energia elétrica é um fator preponderante para a insônia. E por quê? O nosso cérebro, ele ainda se guia por sinais externos. Então, se é dia, o meu cérebro, ele produz uma quantidade bem baixinha de melatonina, que é o hormônio do sono. Se é noite e está escuro, o meu cérebro aumenta em 10 vezes a quantidade de melatonina. E a melatonina, ela é um gatilho para o sono. O que acontece, então, atualmente? Nós temos excesso de eletricidade, inclusive, Silvia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um estudo e chegou à seguinte conclusão: energia elétrica a partir das 23 horas, das 11 da noite, é cancerígeno. É cancerígeno, além de tudo, é cancerígeno. Inclusive, sendo um fator de risco maior ainda para as mulheres desenvolverem câncer de mama. Energia elétrica, luz elétrica à noite. Por quê? Porque o meu cérebro, ele foi feito para, à noite, escuro, produzir melatonina. E de dia, não produzir melatonina. Só que a molecada hoje está fazendo o quê? Excesso de telas. Celular, tablet, computador, televisão e assim por diante. E aí, o cérebro, toda vez que você usa tela, seja ela qual for, celular, computador, notebook, tablet, o nosso cérebro tem uma área bem atrás dos nossos olhos chamada núcleo supraquiasmático. Que nome, hein? Núcleo supraquiasmático. É do tamanho de um grão de arroz. Ele se comunica com a glândula pineal. Onde é a glândula pineal? É no meio do cérebro. Se fosse possível, aqui no terceiro olho, colocar uma linha reta até o meio do cérebro, lá no centro, no meio do cérebro, nós temos a glândula pineal. O núcleo supraquiasmático conversa com a glândula pineal a partir das informações que recebe do meio externo. Então, se tem bastante luz, o núcleo supraquiasmático, captando essa informação da retina, envia a informação para a glândula pineal de para de produzir melatonina, hormônio do sono. E não importa a hora do dia. Então, está lá usando o celular 11 horas, 23 horas, meia-noite, 1 hora da manhã? Pois é, o núcleo supraquiasmático, ele entende que está de dia. E se está de dia, não precisa produzir quantidades adequadas de melatonina para adormecer. E aí, o que acontece? Essa galerinha diz, não tenho sono à noite. Quando é que vai ter sono? De manhã, obviamente, não dormiu à noite. E por que não dormiu à noite? Quase sempre porque aquele hormônio, aquele neurohormônio, que é a melatonina, que serviria de gatilho para o sono, estava desligado pelo excesso de telas de luminosidade. Professor, você falou uma coisa interessante. Por que até às 11 horas?
Tem algum significado isso? Às Tem. 11 da noite? Isso. E, por exemplo, já vou juntar uma outra pergunta. Claro. Você pode usar até quanto tempo antes de dormir uma tela ou mesmo ver uma televisão e olhar um celular? Sim. Então vamos lá. Por que 23 horas? Por que 11 horas? Nós somos divididos em cronotipos. Então, toda pessoa tem o seu cronotipo. O que é o meu cronotipo? O meu cronotipo é o meu relógio biológico. Tá. Inclusive, gerenciado por essas duas partezinhas do cérebro, o núcleo supraquiasmático e a glândula pineal. Então, algumas pessoas são chamadas de matutinas. Cronotipo matutino. O que é o cronotipo matutino? O cronotipo matutino é aquela pessoa que quando chega 10, 11 horas da noite, ela está produzindo o pico de produção de melatonina dela. Ó, vamos usar aqui, peguei aqui na minha mesa agora uma régua. Então, quando começa o entardecer, vai baixando o cortisol. Cortisol é o neurohormônio da ativação. Então, o cortisol vai baixando quando começa a entardecer. E o que vai aumentando? Melatonina. 19 horas, 20 e pouquinho, 20 e pouquinho. Para os matutinos, quando chega entre 10 e 11, no máximo meia-noite, chegou no pico de produção de melatonina. Depois a glândula pineal, ela dá uma parada, ela dá uma resetada, e isto faz com que o nosso relógio biológico se atualize. Então é a hora do dia que o reloginho do nosso corpo é atualizado. Chegou no pico de produção de melatonina, a glândula pineal dá uma descansada, depois ela começa a produção de novo. Então por isso 22, 23 e pouquinho. Por quê? Para os matutinos, é quando a glândula pineal chega no seu ápice. Então, o horário é mais ou menos esse. Se tem luz elétrica, a melatonina é diminuída. E algumas pessoas imaginam, Silvia, que a melatonina só serve para o sono, e não é assim. A melatonina, ela é a mestra de todos os hormônios. Todas as glândulas do nosso corpo, todas, elas obedecem à glândula pineal. Por exemplo, sistema reprodutório, testículos, obedece à glândula pineal. Sistema imunológico, obedece à glândula pineal. Então, todos os nossos hormônios, eles precisam que a glândula pineal esteja funcionando adequadamente. A coisa é tão séria, Silvia, que até mesmo a questão do emagrecimento tem uma relação direta com a melatonina. Se a melatonina ela está baixa, a pessoa não produz muito, até por conta de maus hábitos, inclusive uso de tela, se ela está baixinha, o que aumenta? Aumenta a grelina. O que é a grelina? É aquilo que nos dá fome. Sabe quando você está com aquela fome daquele jeito? Às vezes até acabou de comer, mas está com fome. É porque a grelina está alta. A grelina alta é porque a melatonina está baixa. Quando a nossa melatonina está alta, quantidades ideais, a grelina diminui. E o que aumenta ao invés da grelina? A leptina. O que é a leptina? É o hormônio da saciedade. Então, por isto que se a nossa melatonina está muito, muito baixinha, isto é um sinal de doença, inclusive de câncer, porque o sistema imunológico está completamente rebaixado. E se a pessoa vai estendendo luz elétrica, a glândula pineal não vai produzir quantidades adequadas de melatonina. Sendo assim, é um fator de risco muito importante. Mas tem a ver com idade, porque diz que conforme, por exemplo, o adolescente dorme muito naturalmente, independente de tela ou não. Na hora que ele consegue dormir, ele dorme 10, 12 horas, se deixar, até 3 da tarde. Já a pessoa vai ficando mais velha, no caso, mulheres entram na menopausa, o homem na andropausa, começa a diminuir o tempo de sono naturalmente, talvez a produção de melatonina. Como funciona isso em relação à idade? Isso. O que acontece com a idade? A pessoa que a idade vai passando e ela começa a ter dificuldade em insônia, está acontecendo duas coisas. Por algum motivo a melatonina está diminuída, nem sempre é porque a glândula pineal está atrofiando, porque a glândula pineal é uma glândula e ela pode atrofiar, sobretudo a partir de 65 anos, 70 anos.
Mas, o que a gente percebe, Silvia? Que conforme o tempo passa, os maus hábitos se instalam. Maus hábitos desde uso e excesso de telas, uso de álcool, tabaco, excesso de preocupações. Parece que quanto mais o tempo passa, mais preocupação temos. E do outro lado, nós temos um fator de qualidade de vida. Isto é, normalmente, quanto mais idade a pessoa vai tendo, a atividade dela diminui. Por exemplo, atividade física. Para a gente dormir, a gente precisa basicamente de duas coisas: mente quieta e corpo cansado. Por que eu preciso de atividade física para dormir? Simples. Se eu tenho bastante atividade física, na atividade física, um composto químico muito importante, ele é produzido também no nosso corpo todas as vezes que fazemos atividade física, chamada adenosina. A adenosina é uma química, um hormônio, que nos dá a sensação de corpo cansado. Por que o adolescente tende a dormir mais rapidamente? Tá? Mas olha, nós temos muitos adolescentes com insônia. Mas por que eles tendem a dormir mais rapidamente? Porque a glândula pineal está tinindo, está produzindo muita adrenalina, e é muito comum que o adolescente tenha atividade, seja da escola, seja de outras atividades, estudos, ou mesmo atividade, caminhada, esportes. Tudo isso vai produzindo adenosina. Então ele tem muita adenosina e ele tem muita melatonina, então vai dormir. Vamos falar das pessoas, dos setênios, ou de quem já passou aí dos 60, 65, 70 anos. Normalmente tem maus hábitos, diminui muito a produção de melatonina, até porque a glândula pineal não está 100%, tá? E segundo, baixa atividade física, não tem adenosina. Então, esses dois, somando os dois, a pessoa passa a ter dificuldade para dormir. Só vou dar um exemplo, para a gente fechar esta. Imagine aquela mulher que ficou viúva, os filhos já foram embora, está sozinha em casa. Você acha que ela vai cozinhar para ela? Não. A maioria não cozinha. Não. E muitas delas nem compra comida boa. Começa a comer porcarias. Comida congelada, os famosos macarrãozinho, né, que usa tudo no diminutivo. Eu tô falando até porque minha mãe é um pouco assim, e eu falo muito isso para ela, né? Ela diz, eu só vou comer, aí fala o nome daquele macarrãozinho que todo mundo sabe aquele que fica pronto em 3 minutos, não é? Sim. Pois é, porcaria, aquilo é muito ruim para a saúde. Então, além de rebaixar muito a qualidade de nutrientes, sobretudo o consumo de triptofano, o triptofano ele é um aminoácido simples que é fundamental para a nossa vida e nossa saúde mental, inclusive. Por exemplo, a serotonina, que é tido como neurohormônio do colorido da vida, uma pessoa que está em depressão, a serotonina está baixa. A serotonina ela só é produzida basicamente a partir de 2 compostos. O primeiro é o triptofano, que é um bloco da proteína que a gente tem que comer. Onde? Na castanha, no ovo, na carne, no peixe. Se eu não como, eu não tenho triptofano porque meu corpo não produz. E segundo, eu preciso de hormônio D, que é a chamada de vitamina D. Se eu não tenho, eu não produzo serotonina. E aquilo que poucos sabem, a melatonina, que é produzida lá na glândula pineal, ela é produzida a partir da serotonina. Se não tem serotonina, não tem melatonina. Olha. Por isso que pessoas que têm depressão usualmente têm um sono desregulado. Agora, terminou essa parte? Sim. Não, só para a gente... Porque se deixar, eu vou falar aí de 60 para cima, mas o nosso foco são os estudantes. Por que o sono deve ser prioridade? Eu fico imaginando, né, a cobrança que os estudantes têm, principalmente para os vestibulares. Você tem que passar, às vezes, a noite estudando. Aí a gente muda aí um pouco numa época o cronotipo, que você... É cronotipo, né? Cronotipo, sim. Cronotipo, ou cronobiologia. Acaba mudando por conta da circunstância. Por que ele tem, dentro de todas as matérias que ele tem que estudar e tudo que ele tem que se esforçar, por que ele tem que priorizar o sono? Pois é, né? Tem gente que fala, vou ficar dormindo, aí quando eu morrer eu vou dormir um tempão, né? Inclusive aí tem alguns gurus, né, que hoje não falam mais, mas por muito tempo falava assim, enquanto eles trabalham, enquanto eles dormem eu estou trabalhando, enquanto eles dormem eu estou estudando. Isso.
Ó, esteja à frente do seu concorrente, né? Durma menos. Pois é. Quem faz isso vai ganhar um belo de um burnout, né? No mundo do trabalho. Mas vamos trazer para os estudantes. Você, estudante que está nos assistindo, se você não dormir mínimo do mínimo 6 horas. 6 horas é o mínimo do sono. Não pode dormir menos de 6 horas. De novo, 6 horas é o mínimo do mínimo. É o ideal? Não é o ideal. O ideal de sono é de 7 a 8 e até 9 horas, a depender da pessoa. Então vamos colocar aqui de 7 a 9 horas. Quando é que o estudante aprende? Quando ele está estudando firmemente, está treinando, está memorizando. Não! Ele aprende quando dorme. A nossa memória, ela só vai sair da memória de curto prazo, que está aqui na frente, se tornar memória de longo prazo, lá em todo o cérebro, espalhado pelo cérebro, se você dormir. É no sono que nós temos uma ação belíssima de uma química chamada acetilcolina. A acetilcolina vai lá, pega essa informação que você estudou, que você relembrou, que você estudou de novo, que está na memória de curto prazo, e leva lá para a memória de longo prazo, para você conseguir se recordar na hora de uma prova, por exemplo, e mais tarde na vida. Então, você só aprende quando você dorme. Nós temos basicamente 4 ciclos de sono. Sono de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, que nós chamamos de sono REM. De onde vem o RE? R-E-M. Sono dos rápidos movimentos dos olhos. O que é esse sono dos rápidos movimentos dos olhos? É o sono que vai recuperar sua mente, a sua cognição, o seu foco, a sua atenção, as suas emoções. Sabe quando você está com uma cobrança emocional muito grande, a ansiedade está muito alta? Qual é a fase do sono que vai ajudar? O sono REM, o Rapid Eye Movement, o sono dos rápidos movimentos dos olhos. E o sono de fase 3 e fase 2, ele vai ajudar em quê? No restabelecimento do corpo. Ele vai fazer com que hormônio do crescimento seja disponibilizado, e o conforto do corpo, a limpeza do corpo. Acontece ainda a faxina do cérebro nessa fase 3. Tem gente que não sabe, mas enquanto a gente está dormindo, o cérebro está sendo limpo. Tem uma faxina acontecendo lá, sobretudo na fase de sono 3 profundo. O que acontece aqui? Nós temos um líquido que está na nossa medula espinal e no nosso cérebro, chamado líquido cefalorraquidiano. Quando a gente dorme nessa fase de sono profundo, esse líquido ele vai levando embora uma série de toxinas que fazem mal para a saúde, que inclusive pode causar, além de tantos problemas de memória, pode ser um gatilho para o Alzheimer, inclusive, que são 2 proteínas que, quando está em excesso, é prejudicial, proteína tal e beta-amiloide. Quando tem excesso dessas proteínas e a pessoa dorme direito, o próprio cérebro faz a faxina. E se não dorme? Não vou dormir, vou ficar estudando. Pois é, você está com o seu cérebro cheio de toxina e não vai ter facilidade para guardar essas informações para a memória de longo prazo. Por isso que é fundamental dormir. O sono precisa entrar na sua agenda como uma estratégia de memorização para que essas informações que você está adquirindo vá para a memória de longo prazo. Então, basicamente, é por isso que o estudante precisa estudar, Silvia. E dormir adequadamente. E quando ele justamente está com essa mente sobrecarregada, está ansioso, o que ele faz? Muitas vezes a ansiedade é tanta que vai para um remédio um pouco mais forte, tá? Ou então o indutor do sono. Uma vez eu ouvi um médico que disse o seguinte: eu sei, você vai explicar aqui os malefícios de tomar remédio, claro, mas também eu ouvi dizer que é melhor tomar, às vezes, um remédio ou ter uma ajuda, sei lá, de uma maracujá, o que seja, do que não dormir. Você explicou já o que acontece durante o sono, né? A importância do nosso cérebro. E aí, quando você tem uma ajuda, pode, não pode? Como é que funciona isso? Olha só, primeiro, né, muitas pessoas falam, vamos suplementar melatonina. Nós temos casos específicos que é importante a suplementação que o médico vai passar. Por exemplo, crianças, adolescentes e adultos que estão dentro do espectro do autismo,
para muitos que têm essa dificuldade de dormir, é indicado melatonina. Então, o médico vai passar lá para quem está dentro do espectro do autismo. Por quê? Até por questões comportamentais, até de funcionamento cerebral, tem um pouco mais de dificuldade de produzir melatonina. Ah, mas eu já tomei melatonina, não serviu de nada. Eu vou tomar um indutor de sono, por exemplo. Vai tomar uma droga Z, né, que tem vários tipos, dentre eles o mais conhecido é o Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento, gente, que é melhor você dormir com o Zolpidem do que não dormir nada. Só que o Zolpidem, ele deve ser utilizado com acompanhamento médico e, segundo a própria bula, não deve ultrapassar 3 meses de uso. E outra, o grande perigo é não ser regrado na hora de usar uma droga Z. A droga Z, você tem que botar o pijama, deitar, apagar, fazer tudo, leva o copo d'água e o comprimido. Senta na cama, toma e deita. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo com um monte de artistas, inclusive. Se você entrar depois e pesquisar, artista tomou Zolpidem, o que aconteceu? Começa a comprar um monte de coisas de madrugada. Teve um artista famoso aí que acordou de madrugada, comprou uma passagem. Não sei para onde. O outro comprou um tênis daquele verde-limão, né? Aquele brilhante assim, comprou. Outra, uma mulher, passou até matéria do Fantástico, ela comprou, acho que mais de 40 capas de almofadas, uma coisa assim. Porque e por que isso foi dormir? Pois é, ela tomou e foi fazer outra coisa, e realmente ele vai atuar como se fosse a pessoa vai parecer quase um zumbi. Né? Então, é algo muito sério. Na hora de tomar esse medicamento, é assim, tomou, deitou. Nós temos outros medicamentos que são benzodiazepínicos, que algumas vezes são utilizadas, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Neurologia, já falou, deixou muito nítido que não é o melhor medicamento para dormir, mas basicamente, Silvia, para a gente enxugar é o seguinte, medicamento não é a primeira saída para insônia. Inclusive, todos os manuais, todos, inclusive a Associação Brasileira do Sono, no qual eu faço parte, inclusive essa semana agora que passou, foi a Semana do Sono, porque dia 17 foi o Dia Mundial do Sono. Então, tivemos ações no mundo inteiro sobre isso. Março. Tá. Isso, em março. É sempre em março, a data muda, porque a data depende de um fenômeno astronômico que ocorre. Então, quando é o dia do sono? É uma sexta-feira antes do equinócio do hemisfério norte. Então, o equinócio é quando o sol brilha na linha do Equador, igualmente para os dois polos, né? E todo ano, na sexta-feira que antecede o equinócio da primavera, se comemora, então, o Dia Mundial do Sono. Ano passado, acho que foi dia 19, uma coisa assim. E todos os manuais, as associações sérias, inclusive a Associação Americana do Sono, Associação Brasileira de Medicina do Sono, o consenso é o seguinte: estratégia para vencer a insônia, qual é? Padrão ouro, psicologia do sono. Não é medicamento. O medicamento ele não pode ser a primeira alternativa. É claro, se a pessoa está fragilizada, a pessoa perdeu o emprego, perdeu um ente querido, isso é o médico que vai determinar se é o momento dela usar o medicamento. Agora, se a pessoa tem insônia, ela precisa entender que a insônia, a manutenção da insônia tem fatores cognitivos, fatores de sensação física, sintomas e fatores comportamentais. E precisa agir nos 3. É óbvio, né? Tem uma pessoa que vai fazer uma prova não sei quando, não consegue dormir. É óbvio que o médico vai orientar, de repente pode entrar até com medicamento. Agora, o ideal é que não permaneça usando esse medicamento. O médico, inclusive, daqui a pouquinho ele vai fazendo um desmame. E precisa encontrar uma outra alternativa natural, padrão ouro, que é a psicologia do sono. E o que seria a psicologia? O que você pode ensinar para a gente aí de dicas para amenizar a psicologia do sono, Silvia, ela basicamente se concentra em estudar como é que o cérebro produz o sono e tudo aquilo que pode atrapalhar o sono. Então, o psicólogo do sono, o profissional que não é psicólogo, mas vai usar esse conhecimento da psicologia do sono, ele vai se atentar, primeiro, aos comportamentos que a pessoa tem que pode causar insônia. Por exemplo, uso de nicotina. Uso de telas. Inclusive, você tinha me perguntado qual é o horário seguro, né, de usar telas, eu não respondi, vou responder agora. O indicado é que 1 hora antes de você ir dormir, se você se programou para ir dormir 23 horas, meia-noite, 1 hora antes, pare de usar qualquer tela.
E aí você vai fazer o quê nessa 1 hora? Você vai fazer atividades que não têm excesso de estimulação nem física e nem mental. Então você pode fazer o quê? Você pode desenvolver, por exemplo, um ritual do sono. O que é um ritual do sono? Você pode tomar um banho, você pode ler alguma coisa que não seja muito estimulante, você pode tomar um chazinho, você pode fazer uma reza, uma oração, se faz sentido para você, você pode fazer uma respiração, você vai fazer algumas atividades, e o que é interessante, olha a sacada da psicologia do sono, o que é legal é que você escolha de 3 a 4 comportamentos para você fazer todos os dias na mesma ordem. Então, todo dia na mesma ordem, eu vou tomar banho, vou colocar roupa de dormir, vou fazer uma oração e vou fazer uma leitura. Todo dia a mesma coisa. Para que isso serve? Para emparelhar estímulos. O teu cérebro, daqui a pouquinho, quando você terminou o banho, começou a colocar o pijama, o seu cérebro já começa a se preparar para dormir, porque ele sabe que houve esse treinamento. O que mais? Na psicologia do sono, buscamos gerenciar muito bem as preocupações do paciente, né? Ensiná-lo a resolver as preocupações, ensiná-lo a gerenciar essa ansiedade, ensiná-lo a gerenciar esses pensamentos automáticos negativos, esse excesso de estimulação. E, ao mesmo tempo, a gente foca também para que o paciente conheça o próprio corpo, de repente, perceber quando tem uma taquicardia chegando, quase uma ansiedade aumentando, para ele saber o que fazer nesse momento, cuidar dos comportamentos inadequados, como, por exemplo, o uso de telas, bebida alcoólica, fazer atividade física muito intensa à noite também vai prejudicar o sono, tomar muito café vai prejudicar o sono, comer muito chocolate também, porque o chocolate ele tem, sim, uma quantidade de estimulante. Tem gente que fala, eu não tomo café, mas toma chá verde. O chá verde tem uma quantidade também de estimulante. Então a gente vai em todas as frentes, comportamentos, sensações, sentimentos e uma cognição, pensamentos. E quando a gente gerencia isso, a pessoa tem facilidade para vencer. Nossa, de tudo que você falou foi o chocolate. Eu como um chocolatezinho antes de dormir. Ai, ai, ai. O chocolate ele tem um certo estimulante, né? Troca por um outro chazinho, né? Tem gente que fala, mas eu escutei que esse chá é ótimo para dormir. Gente, é o seguinte, o chá, ele serve mais como um fator afetivo do que de componente químico, né? Porque é muito pouquinho que tem. Tá falando, Oi? Você está falando dessa rotina, eu achei incrível. Quer dizer, isso. Muito mais do que ter o sono em si, o cérebro ele precisa ser treinado, então, para esse momento, é isso? É isso. A gente começa a preparar o sono da noite pela manhã, Silvia. Qual que é a primeira saída quando você acorda? Acordou, tem que abrir a janela. A sua retina e depois núcleo supraquiasmático e pineal tem que enxergar a luz do dia. Tanto que em países que não tem luz do dia, né? Por exemplo, naquele invernão, nevasca, nós indicamos uma caixa de luz. Olha. Tem uma caixa de luz que a pessoa compra, que equivale a 10 mil lux. Um lux é uma vela, então é uma caixa de mais ou menos o brilho de 10 mil velas, que a pessoa vai colocar ali na frente dela 1 metro mais ou menos, e vai ficar 15 minutos ali. Ela não precisa olhar diretamente, mas aquela luz vai iluminar a face dela pela manhã. Para que isso? Vai ajudá-la a parar de produzir melatonina, para a melatonina ficar para a noite. Então, acordou, abra as janelas. Deixa a luz do dia entrar. Tá? Isso é fundamental. Outra coisa importante, né? Da mesma forma que a noite fez um ritual, é importante um ritual da manhã. Por exemplo, um ritual muito importante da manhã é tomar água. Todas as pessoas acordam desidratado, porque nós ficamos boas horas sem tomar água. As nossas células estão murchinhas. E algumas pessoas vão hidratar as células com o quê? Com café. O que é o ideal? Se você não tem contraindicação, não tem uma cardiopatia, um outro problema de saúde sério, que você não pode fazer uma ingesta de água grande, o que é o ideal pela manhã? Água. 2, 3 copos de água. Espera 15, 20 minutos, aí você começa, pode fazer o seu desjejum. Isso melhora o sono, isso melhora, inclusive, todo o sistema gastrointestinal, além da saúde mental. Por que saúde mental, Fialho? Já ouviu falar, Silvia, que o intestino é o segundo cérebro? Já.
E é Por que que o verdade. intestino é o segundo cérebro? Porque é no nosso intestino, a partir de uma microbiota saudável, que aquilo que a gente come, lembra do triptofano? O intestino saudável, ele quebra o triptofano e ele transforma esse triptofano num outro composto que nós chamamos de 5-HTP. Por que que ele tem que transformar? Porque o triptofano é grande, não vai no cérebro, não passa a barreira do cérebro. Se o intestino não quebrar, a gente não aproveita o triptofano. A gente pode ter pode comer salmão de águas profundas, que não vai ter triptofano nem ômega 3 direito. Por quê? Porque a microbiota, o nosso intestino, não conseguiu aproveitar isso direito. Por isso que tem gente que tem disbiose, um desequilíbrio intestinal, que tem problema de depressão. Inclusive, vou falar um negócio aqui para vocês, hein? Existe algo, saiu recentemente, na semana passada, uma pesquisa científica fortíssima sobre o uso do transplante de fezes. O que é o transplante fecal? Meu Deus do céu! O transplante fecal é o seguinte, uma pessoa que tem uma microbiota de ponta, que funciona muito bem, ela vai fazer a doação das fezes dela. Nossa. E essas fezes pode ser, uma outra pessoa pode fazer bom uso. Por exemplo, tem gente que tem uma depressão severa que não melhora com nada, não melhora com medicamento, não melhora com psicoterapia, nada. E muitas vezes, quando a gente vai estudar, é a microbiota intestinal dela que está desregulada, não tem bactérias boas, não consegue produzir serotonina direito. E aí ela pode receber esse transplante de fezes e aquela microbiota saudável vai proliferar dentro dela. Esse artigo científico, Silvia, e aí eu já finalizo, foi feito inclusive com crianças, adolescentes e adultos dentro do espectro do autismo. E muitos sintomas que alguns autistas apresentam, como por exemplo, excesso de agressividade, impulsividade, melhoraram 70% com isso. Né? Então é uma coisa muito importante e de hoje para frente você vai escutar falar muito nisso. Começou em 2017, mas nós já estamos bem avançados nessa questão. Por que eu trouxe isso? Só para as pessoas cuidarem mais do intestino e daquilo que comem. Né? Não, e é impressionante, só para a gente finalizar, professor, a gente realmente já chegou ao final desse nosso encontro, é que é uma máquina, né? É uma engrenagem tão perfeita o nosso corpo com a nossa mente, que qualquer detalhezinho, qualquer falta de ajuste, olha só o que desencadeia. Então, é importante, agora uma última participação sua aí, só para a gente fechar, a importância, então, dormir é saúde, né, professor? Muito obrigada. Dormir é saúde. Inclusive, uma pesquisa recente constatou que quem não dorme direito perde 7 anos de vida. 7 anos. Por fim, dica de ouro para os estudantes. Desenvolva uma rotina no qual o sono faz parte dela. Estratégia. Se você não dorme, os seus axônios diminuem. O que é o axônio? Nós temos aqui um neurônio. Imagine que minha mão e braço é um neurônio. Aqui são os dendritos, o núcleo da célula, e aqui é o corpo, é o axônio do neurônio. Se você não dorme, o corpo do neurônio, ele encurta, ele vai ficando curtinho. E aí, a conectividade entre os neurônios diminui. Isso vai promover, por exemplo, os famosos brancos na hora da prova. Então, durma para diminuir branco, durma para gerenciar melhor a ansiedade, durma para fixar mais as informações. Coloque o sono dentro da sua rotina de estudos. Eu vou estudar não sei quantas horas. Pois é, o sono tem que fazer parte disso, para você potencializar tudo aquilo que você estudou. Muito bem, nossa, que entrevista necessária. Super obrigada, professor, foi maravilhoso. Conte sempre comigo, Silvia. Forte abraço, abraço a todos que estão conosco. Muito bem, e só lembrando que essa entrevista vai ficar disponível nas nossas redes sociais, na plataforma, para você ver e rever. Muito obrigada e até o próximo encontro.